Tâmara Tambellini, eu sou nutricionista, eu atuo na área materno-infantil desde 2014, em consultório, já passei também por um hospital público que atende mulheres gestantes nessa área, então tive a experiência, além do consultório particular, com o SUS também, então trouxe alguns tópicos aqui para conversar um pouquinho, o tema 1000 dias que valem uma vida, a importância da nutrição materno-infantil. Foi por conta desses 1000 dias que eu fui para a área de nutrição materno-infantil. É um tema que me encanta muito, que eu considero que é a base da nutrição materno-infantil. Então, vou conversar um pouquinho hoje com você sobre esse tema e espero que te encante assim como me encanta também. Então, o que são esses 1000 dias? São os 270 dias da gestação, 9 meses, mais os 2 primeiros anos da criança, totalizando então esses 1000 dias. Esse assunto talvez você já tenha ouvido falar nas mídias, ou visto algum artigo científico, é um assunto que tem sido cada vez mais falado. Inclusive tem um documentário que eu recomendo muito interessante, que chama O Começo da Vida, está disponível na Netflix, vale muito a pena. Seja você que queira ser pai ou mãe um dia, ou tem alguma criança na família, com certeza vale a pena saber um pouquinho mais sobre esse assunto que aborda a primeira infância, além da gestação, claro. Então, esses 1000 dias é um período fundamental para determinar a saúde física e mental da criança, que será um futuro adulto e que terá um capital humano para a nossa sociedade. Então, se a gente alcança o potencial máximo de desenvolvimento daquela criança, no futuro isso vai retornar para a sociedade na forma de uma economia mais fortalecida. São indivíduos que geralmente têm mais estudo, têm mais estabilidade, tanto emocional quanto financeira. Então, a gente estudar um pouco mais sobre essa área tem a ver com o futuro da nossa geração, da nossa sociedade. Alguns fatores que vão influenciar nessa fase, que são muito importantes, são os mais estudados atualmente, são a exposição a contaminantes ambientais, como poluição, chumbo, alumínio, os agrotóxicos também, um tema muito atual, tabagismo, o álcool, o consumo de álcool durante a gestação, estresse, né? Hoje a nossa sociedade, a gente sabe que é um mal do século, então isso também tem repercussões nessa fase, infecções, condições hormonais e metabólicas que essa mulher apresente durante a gestação ou que a criança venha a desenvolver, diabetes gestacional, a obesidade, a má nutrição em geral. Então, esses são alguns aspectos que têm sido bem estudados e que acaba tendo relação com esses 1000 dias na vida adulta da criança. Tudo começou com um pesquisador que chama Barker. Em 1990, ele formulou a hipótese de Barker. Ele chamou de origem fetal das doenças do adulto, e aí ele trouxe, né, como conclusão desse primeiro estudo, que o antigo modelo de doença degenerativa do adulto foi baseado na interação entre genes e um ambiente adverso na vida adulta. O novo modelo em desenvolvimento incluirá a programação pelo ambiente durante a vida fetal e infantil. Então ele trouxe esse termo de programação. Por muito tempo nós falamos também em programação metabólica fetal, né, aquela programação que vai acontecer intraútero. E aí ele trouxe também o fenótipo econômico. Tudo isso ele viu através de estudos epidemiológicos. Antigamente, né, existia muito mais desnutrição e muito mais fome. E aí foi verificado que as crianças que nasceram nessa época em que teve muita fome, muita miséria, elas acabaram desenvolvendo doenças cardiovasculares, como obesidade, hipertensão, diabetes. Então, ele formulou esse fenótipo econômico. O que seria isso? Dentro do útero da mãe, essa criança desenvolve mecanismos de defesa contra aquela situação de escassez de nutrientes. Então, a modificação no funcionamento de células, de hormônios, de diversos aspectos, como a gente pode ver nessa imagem, e que isso resulta numa economia, digamos assim, de nutrientes. Então, esse organismo, dentro da barriga da mãe ainda, né, dentro do útero, ele vai conseguir se desenvolver utilizando uma quantidade menor de nutrientes, simplificando para entender melhor. E aí depois, quando esse indivíduo, né, cresce, e aí ele tem uma condição de vida melhor, ou seja, ele tem mais acesso a alimentos, a condições de vida melhores, o que acontece? Vem a obesidade. Aquele organismo continua funcionando como se ele estivesse em escassez, mas agora ele tem uma abundância de nutrientes. Então, acaba desenvolvendo
essas doenças. Então esse foi um achado muito importante naquela época que com certeza revolucionou tudo que a gente sabia, né? Não se dava tanta importância a esse aspecto tão importante da vida, até trazer essas novas pesquisas. Atualmente, o termo foi atualizado depois que muito mais pesquisas foram feitas e continuam sendo feitas nessa área, e aí trouxe esse nome, Origens Desenvolvimentistas da Saúde e Doença, porque não é somente intraútero ou nos 2 primeiros anos da criança. A gente sabe que o período, por exemplo, pré-concepcional, então a formação de gametas para a fecundação em si, depois quando a criança continua o seu desenvolvimento, inclusive a adolescência, a puberdade também é um período muito importante, né, para a questão de desenvolvimento de doenças. Isso trouxe mais conceitos, mas ainda assim os 1000 dias acabam sendo o principal e já já a gente vai ver por que isso. Então aqui eu trago um parênteses muito interessante que a gente tem chamado de 1100 dias, que inclui a questão da pré-concepção e a gametogênese. Então, o estado nutricional daquela mulher e daquele homem que vão querer engravidar também é importante para esse período, pensando aí que também tem influências na vida adulta. Não tem como a gente falar dos 1000 dias e dessa origem desenvolvimentistas das doenças sem a gente falar da epigenética. Acredito que você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre isso, então vou trazer aqui rapidamente o que é isso, né? O epigenoma, então, ele vai não modificar o DNA da célula, ele vai simplesmente fazer com que genes sejam ativos ou silenciados, como a gente pode ver na imagem abaixo, através de alguns mecanismos, como metilação de DNA, modificações em histonas, RNAs não codificantes. Então, através de alguns mecanismos que são determinados por esses fatores externos, como a nutrição, o estresse que a gente comentou, alguns genes podem ser ativos ou silenciados, e aí esses genes podem ser ditos como bons ou ruins. Tudo isso, então, vai influenciar a questão de desenvolver uma boa saúde ou não na vida adulta, sendo, então, através do epigenoma. Quanto mais se estuda epigenética, mais e mais nós temos descoberto como isso pode influenciar as doenças ou a saúde, né, desse indivíduo. Então, ainda é um campo a ser muito estudado, muito explorado e que tem muito potencial para a nutrição, porque a gente sabe que o funcionamento, né, de todo o nosso organismo é a base de nutrientes, principalmente a questão da metilação de DNA. Então, a gente vai ver um pouco mais para frente, principalmente quando a gente vê essa questão da pré e periconcepção, como a nutrição pode ajudar a favorecer essa saúde do indivíduo. Então, falando um pouco mais dos 1100 dias, antes e logo após a fertilização até o estágio de blastocisto, é um período crucial aí de desenvolvimento que muitas vezes a mãe, né, a família nem sabe que a mulher fecundou e está grávida, mas que é uma janela de oportunidade aí para a nutrição fazer a diferença nesse indivíduo. Hoje a gente sabe que o ambiente materno em vivo, ou seja, né, no útero, em particular a nutrição, por isso que eu amo muito esse assunto, pode perturbar a questão das marcas epigenéticas ao longo da formação dos gametas, né, no caso do homem também, quanto também a fertilização e os primeiros passos do desenvolvimento embrionário, quando muitas vezes essa mulher nem sabe que está grávida. Então, por isso que é importante, quando a gente pensa em indivíduos na idade fértil, que se tenham hábitos saudáveis, né? Porque realmente isso pode fazer a diferença, uma vez que muitas vezes nem se sabe que engravidou. Nas técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, isso fica mais claro, né? Já que é possível estudar um pouco mais a fundo isso, também afetando essas marcas epigenéticas, né? Como a epigenética vai silenciar ou ativar genes. Enquanto o embrião é alvo dessas mudanças, especificamente, né, então os genes dele vão ser ativados ou não através do epigenoma, os gametas feminino e masculino também, então isso é muito importante. A gente sempre fala da mãe, da gestação, mas hoje a gente sabe que a saúde do pai também é muito importante para esse período. Eles vão ser tanto alvo, né, também vão alterar ali quais genes vão estar ativos ou não, mas também serão vetores, ou seja, irão levar genes ativos ou não, bons ou não, para aquele futuro indivíduo. Então, essa fase de pré-concepção é muito importante e tem muita coisa a ser feita na área da nutrição.
Então, nesse esquema, a gente pode ver como a nutrição vai afetar, principalmente através de metilação de DNA, através do ciclo do ácido fólico. Então, a gente pode ver, né, a vitamina B12, a B6, a B9, glutationa, taurina, betaína, muitos nutrientes envolvidos aí em toda a manutenção da saúde daquele gameta. A gente vê, né, hoje em dia o estresse oxidativo como sendo um grande fator de prejuízo da qualidade desses gametas e também na questão da epigenética, afetando ali o futuro indivíduo após a fecundação. Então, os casais que estão com dificuldade de engravidar, seria muito interessante que eles fizessem uma mudança de hábitos de vida. Aumentar o consumo de frutas e verduras, reduzir cigarro, álcool, tudo aquilo que gera um estresse oxidativo no organismo para favorecer a fertilidade. E também, assim como os casais que vão fazer uma fertilização in vitro, um tratamento, é interessante que eles também favoreçam a saúde desses gametas para ter um melhor resultado final durante o tratamento. E aí, depois, né, que aconteceu a fertilização, o desenvolvimento desse indivíduo acontece muito rápido, né? Então, começa ali com um espermatozoide fecundando um óvulo, formando uma célula, e aí começa a proliferação. Então, em 270 dias, nós temos um bebê que nasce com aproximadamente 3,5 kg. E, até os 2 anos, um bebê que vai ter cerca de 10 a 13 quilos. Então, nesse período muito curto, acontece muitas modificações celulares, meioses e diferenciação celular e o crescimento muito acelerado. Então, esse período, né, de 1000 dias, então, acaba sendo um período crítico aí do desenvolvimento e que, então, todos esses fatores, né, que eu tenho trazido aqui vão ser realmente muito importantes para determinar a saúde futura. Como a gente pode ver nessas imagens, o desenvolvimento nesse período é realmente muito, muito grande, né? O cérebro da criança, em 2 anos, faz muitas sinapses, se desenvolve de uma maneira muito intensa. Um bebê que é totalmente dependente da mãe, aos 2 anos, ele já está andando, falando, se comunicando, aprendendo, interagindo com toda a sua família, com todos que estão à sua volta. Uma visão que vai do recém-nascido que mal enxerga a mãe que está na sua frente, aos 6 meses já vê os brinquedos nitidamente. Então, essa fase acaba sendo muito intensa e importante. Então, falando um pouquinho da gestação, quantas mudanças não acontecem nesse período, né? No corpo da mulher, isso é nítido. A gente pode ver como os órgãos, nessa imagem, né, a gente pode ver como os órgãos se ajeitam para abrigar aquele bebê dentro do seu útero. O ganho de peso, que não é engordar, né, é um ganho de peso, uma vez que muitas estruturas são formadas, como placenta, o aumento do útero, o líquido amniótico, as mamas que se modificam também, o volume de sangue que aumenta para dar conta de nutrir aquele bebê. Então, também são mudanças muito intensas que ocorrem no corpo da mãe para que aquele bebê seja gerado de maneira saudável. Devido a essas mudanças muito intensas, as necessidades nutricionais estão aumentadas na mulher. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira tabela, temos a comparação utilizando as DRIs, a RDA, na primeira coluna. Temos a necessidade de mulheres que não estão gestantes nem lactantes, em comparação às mulheres gestantes e as lactantes, a porcentagem de aumento de alguns nutrientes. Então, como a gente pode ver aqui, a vitamina B6 aumenta em 46%. É uma quantidade muito significativa. De proteína, 54%. Outro nutriente que aumenta muito é o ferro, 50%. Então, a gente consegue ver realmente que a necessidade nutricional é maior e justamente por conta do desenvolvimento daquele feto dentro do seu útero que vai, enfim, né, se formar a partir de 2 gametas. Então, realmente, a necessidade nutricional nessa fase é aumentada e na lactação também. Aqui a gente pode ver também, já adiantando um pouquinho, a necessidade dos bebês em comparação com os adultos, a necessidade do nutriente por quilo de peso. Então, a gente consegue ver que, comparativamente ao tamanho corporal, o bebê tem uma necessidade nutricional muito maior. Então, realmente, é um período crítico de vida aí, que a nutrição tem muita importância, né? A gente precisa dar atenção para esses nutrientes que esse grupo populacional está recebendo.
E aí não tem como a gente falar do cérebro, né? O principal órgão aí que está em pleno desenvolvimento. Até os 2 anos, o cérebro se desenvolve 70%, né, do total aí, até atingir a maturidade. Então, realmente é um período muito crítico, que nutrientes essenciais são importantes para que a gente alcance o desenvolvimento, esse potencial máximo aí desse futuro indivíduo. Então, alguns nutrientes como proteínas, zinco, ferro, a colina, os ácidos graxos de cadeia longa, principalmente o DHA. A gente precisa focar muito nesses nutrientes para esse grupo populacional, para a gente realmente alcançar esse estado ótimo que ele tem de potencial. E aí a gente vem nessa questão, né? A alimentação atual versus a ideal. A gente sabe hoje, né, que a população ela não se alimenta bem. A última pesquisa de orçamentos familiares de 2008, 2009, que é uma das maiores pesquisas que vem como estão os hábitos alimentares dos brasileiros, mostrou que temos nos alimentado cada vez pior. O fato de não cozinharmos mais em casa, comermos muito fora, os alimentos industrializados, que realmente o consumo tem aumentado cada vez mais, tudo isso, né, levando a sobrepeso e obesidade e a déficit de micronutrientes. Então, temos deficiência de micronutrientes, levando a um quadro de subnutrição. Antigamente, tínhamos muita desnutrição e hoje é um quadro de obesidade e sobrepeso, mas com uma subnutrição. Então, como será que está o estado nutricional dessas gestantes, né? Que estão aí produzindo seus bebês com todo esse aporte de nutrientes que deveria estar ótimo e não está, talvez? Como que será o futuro da nossa sociedade se a gente levar isso em consideração? Se o potencial máximo de desenvolvimento não está sendo alcançado. Então, o que era para ser uma alimentação colorida e rica, a gente sabe que acaba não acontecendo. E aí entra a questão da suplementação nessa fase. Uma revisão Cochrane mostrou que em países de baixa e média renda, como o Brasil, seria indicado a suplementação de múltiplos nutrientes. Atualmente no Brasil só é recomendado ferro e ácido fólico, principalmente no SUS, né? Ainda no consultório particular, a gente acaba, até pela renda, consegue trabalhar com outros tipos de suplementação. Mas o que tem disponível na rede pública seria o ferro e o ácido fólico, sendo que o ideal seria realmente uma suplementação de múltiplos nutrientes. Então, a gente pode ver aqui alguns desses nutrientes, né, como ferro, ácido fólico, mas também o cálcio, iodo, vitamina D, selênio, magnésio e vitamina A, que seria muito importante para essa população estar consumindo, sem necessariamente ter efeitos adversos para essas gestantes, o que é muito importante de pensarmos também. E aí não tem como a gente falar da microbiota, a querida de todo nutricionista, eu acredito. Nessa fase dos 1000 dias, a microbiota tem um papel muito, muito importante, quando ela está sendo formada. A gente acreditava até pouco tempo atrás que a microbiota do bebê era estéril, o intestino do bebê era estéril, né? A partir do momento que ele nascesse pelo canal de parto vaginal, ele seria colonizado. Alguns estudos têm começado a mostrar que não é verdade. Pode existir alguma pré-colonização aí através da comunicação com a placenta, mas estudos ainda estão sendo desenvolvidos. Mas então a questão do parto continua sendo o período mais importante para essa primeira colonização do bebê. Diferente de uma cesariana, né, que acaba que a primeira colonização desse bebê é com uma microbiota hospitalar. E isso com certeza traz consequências, como muitos estudos prospectivos têm mostrado. Além do parto, a amamentação e a alimentação complementar, que são outros tópicos também que a gente vai falar aqui. Então, a microbiota, que é influenciada principalmente pela dieta e alguns outros fatores, como o uso de medicamentos e estresse, eles vão produzir metabólitos que vão ter consequências no nosso organismo, inclusive afetando o nosso epigenoma. Então, cada vez mais estudos têm surgido mostrando a importância da microbiota e, como nutricionistas, também devemos ter o papel de conscientizar nossos pacientes e, enfim, toda a comunidade aí, através das redes sociais, a gente tem um alcance muito grande da importância desses aspectos, como o parto, a amamentação e a alimentação adequada nos primeiros anos de vida. Então, falando da amamentação, é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover saúde física, mental, psíquica da criança e da mãe também.
No Brasil, infelizmente, a média de aleitamento materno exclusivo é de 54 dias, não chega a ser 2 meses. E 41% das mulheres amamentam até os 6 meses, mas não de maneira exclusiva. Ainda que essas taxas venham melhorando ao longo do tempo, ainda estamos muito aquém do ideal. Então, nós, como profissionais de saúde, devemos sempre apoiar a amamentação, porque ela é essencial para a saúde do indivíduo, seja nessa fase da infância, né, protegendo contra doenças, quanto no futuro, na saúde da vida adulta dessa criança. Então, ele deve ser exclusivo até os 6 meses, não há necessidade de suco, chá, nem de água. O leite materno é suficiente para suprir todas as necessidades do bebê nessa fase e continua sendo o principal alimento até 1 ano de idade. A alimentação, nesse caso, é complementar. E após os 2 anos, continua sendo um alimento maravilhoso e nutritivo, ao contrário do que, às vezes, algumas pessoas pensam e dizem por aí. Então, como a gente pode ver nesses gráficos, todas as necessidades até os 6 meses são supridas, e aí, gradualmente, novos alimentos vão entrando para complementar essa alimentação, e depois o leite vai gradualmente diminuindo aí o seu papel nutricional, ainda que tenha um papel emocional e de vínculo com essa mãe, de imunidade também, através das imunoglobulinas, por isso que ele deve ser sempre incentivado. E a composição do leite materno no 2º ano, como dizem as más línguas que vira água, é mentira, né? Ainda tem uma fonte importante de nutrientes para essa criança, como energia, vitamina A e mesmo de ferro. Então, a gente sempre deve incentivar o aleitamento materno e não julgar a mulher que escolhe por um aleitamento materno prolongado. A gente sabe que a amamentação tem benefícios para o bebê e para a mãe, inclusive, né? Proteção de infecções, obesidade, diabetes, a questão do desenvolvimento oral desse bebê, a inteligência, entre outros benefícios que ainda estão sendo estudados. E para a mãe também, prevenção de câncer de mama, de ovário, enquanto amamenta, há menor chance de engravidar, proteção de diabetes e inclusive de obesidade, que tem sido estudado, ainda não está comprovado esse aspecto da amamentação para a mãe. Como a gente pode ver, o leite humano, o leite materno, ele tem efeitos epigenéticos no bebê, através de algum de seus componentes. Muitos componentes ainda estão sendo descobertos a cada dia, ainda não sabemos tudo sobre o leite humano, e isso é maravilhoso. É um leite vivo, né, uma substância viva, que tem muitos efeitos benéficos para a saúde daquele bebê. Lactoferrina, por exemplo, prostaglandinas, os ômega 3, colesterol, inclusive o colesterol, os oligosacarídeos também, essencial para a formação da microbiota, além dos efeitos epigenéticos, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E aí um estudo que recentemente saiu, foi visto que os bebês amamentados têm mais QI, né, tem um QI maior e são mais bem-sucedidos. Isso, essa notícia aí pipocou o mundo inteiro, como a gente pode ver muitas manchetes de jornais internacionais. Uma corte feita aqui no Brasil pelo Dr. Victosa, ele é um pioneiro nessa área. Quem quiser saber mais sobre a amamentação pode procurar por ele. Então tem essa corte em Pelotas que está vendo muita coisa bacana, como esse estudo que mostrou que aos 30 anos de idade os bebês que foram amamentados têm um QI maior e têm mais escolaridade também. Então isso é muito interessante. E aí quando a gente fala, né, do capital humano, é sobre isso que a gente diz, né, que adultos teremos aí no futuro para a nossa sociedade. E aí vem a introdução alimentar, então leite materno exclusivo até os 6 meses e chegamos na introdução alimentar. Eu amo essa fase do bebê, tem tudo a ver com a nutrição, com certeza. E aí uma frase que eu gosto muito é comer bem hoje para comer bem sempre. Então vai ser a primeira experiência do bebê com o alimento em si. O bebê ele sente alguns sabores, algumas moléculas de sabores através do líquido amniótico na gestação e através do leite materno. Então, aquela mãe que tem uma alimentação mais variada tem um bebê mais propenso a aceitar a alimentação complementar. Mas, independente disso, a alimentação complementar é quando, de fato, ele tem um contato com o alimento e por isso é uma fase tão importante.
As preferências elas são formadas na primeira infância e essas práticas de alimentação vão ser cruciais para prevenir a obesidade e outras doenças crônicas no futuro, além da influência na formação de microbiota. Então, alimentos adequados, nutritivos, ricos em fibras, em compostos bioativos, com certeza vão só trazer benefícios para o desenvolvimento dessa criança. A recomendação, então, é que se inicie aos 6 meses, uma vez que esse bebê estará pronto para isso, seja pela maior necessidade nutricional dessa fase, pela maturidade fisiológica, intestinal, dos rins, para não ser sobrecarregado pelos solutos, a maturidade neuromuscular, então é um bebê que senta sozinho, que sabe mastigar, que sabe deglutir, o reflexo de protrusão da língua, que é aquela linguinha que fica para fora, ele já é reduzido, então é o momento ideal para esse bebê começar a comer. Não há evidências de que exista alguma vantagem na introdução precoce, antes dos 6 meses, mas a gente já sabe que tem prejuízos na introdução precoce da alimentação. Isso predispõe à obesidade, né? Então, aquele bebê que é amamentado exclusivo e acaba tendo a introdução dos alimentos, ele pode ter uma maior predisposição à obesidade. E aí, entre 1 e 2 anos, temos uma alimentação de transição, é um bebê que ainda está aprendendo a comer, né? A gente ainda considera que é uma introdução alimentar, então é uma fase ainda bem crítica do desenvolvimento. A gente não indica o sal até o bebê começar a andar, que é quando a necessidade de sódio aumenta, sem suco até 1 ano de idade, sem açúcar até os 2 anos e deve ter então uma alimentação variada, colorida, em texturas adequadas para estimular a mastigação e todo o aprendizado alimentar. E aí muitas pessoas podem falar, né, que na nossa geração, eu imagino que muitos de nós, inclusive eu, né, começamos a comer muito cedo, muitos nós não fomos amamentados, e aí algumas pessoas argumentam que, comeu e não morreu, você comeu isso a vida inteira e não morreu, mas não é frescura, né, isso aqui é ciência. Infelizmente, como a gente pode ver nessa imagem, né, muitas crianças acabam ainda tendo práticas alimentares inadequadas e isso está tendo consequências, né? Hoje a gente vê a obesidade crescendo, seja já desde a infância quanto nos adultos, cada vez mais cedo essas doenças se manifestando. Isso com certeza é consequência de muitas dessas práticas. E aí entra então a grande questão dos alimentos industrializados. Eu trouxe aqui alguns para a gente ver que são comumente oferecidos aos bebês, como o biscoitinho de polvilho, a bolacha de maisena, e a hora que a gente vai ver os ingredientes, o que tem de nutritivo, né? O que tem de fibra, de compostos bioativos, de vitaminas, de minerais. Pelo contrário, né, temos gorduras hidrogenadas, farinhas refinadas, açúcar, aditivos alimentares, tudo isso com certeza vai trazer consequências. Os engrossantes de leite, papinha pronta, tudo bem, né, não tem açúcar, não tem conservante, né, muitas vezes os fabricantes dizem, mas se a gente for oferecer uma papinha, né, fazer uma maçã cozida, será que a gente vai pôr esses ingredientes? Né? Então isso com certeza tem influenciado muito aí na saúde desses bebês que estão se desenvolvendo e é uma coisa que a gente deve sempre chamar a atenção das famílias. Os desafios atuais, então, dessa fase que a gente tem hoje, a The Lancet lançou essa série aí sobre os desafios da saúde no Brasil, e hoje a gente tem principalmente um número muito alto de cesarianas, e isso afeta, como a gente viu, diretamente a microbiota. Muitos estudos de coorte estão sendo feitos para realmente ver até que ponto isso está afetando a saúde dos brasileiros. A prematuridade, tanto por uma má assistência no pré-natal, quanto também por cesarianas marcadas antes do bebê estar pronto para nascer, e a crescente obesidade infantil. Então, nós com certeza temos uma atuação imprescindível na questão da obesidade, mas também podemos atuar nessas outras frentes através da conscientização, seja de pessoas que conhecemos ou através das nossas redes sociais. Nós temos esse papel aí como cidadão de fazer isso pelas gerações futuras. Então, como a gente pode ver, essa é uma janela de oportunidade escancarada aí, tanto para nós podermos atuar, né, quanto para a gente conscientizar as pessoas de que essa área realmente precisa ser olhada com muito carinho, muito cuidado, porque é do futuro que a gente está falando. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre isso tudo, tanto quanto eu amo, e qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada!